Estamos começando pela TV Novo Tempo, mais um programa A Arena do Futuro. Que bom poder te encontrar mais uma vez para juntos abrirmos a Palavra do Senhor. Esse programa é o programa do estudo bíblico, é o programa para você entender mais e mais as revelações que Deus deixou. Então prepara o seu coração, porque o tema de hoje é um tema muito especial. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E no programa de hoje vamos tratar sobre a verdade da morte. O que é a morte? Dentro da perspectiva bíblica, existe uma solução e uma saída? Eu preciso ou devo me desesperar por causa daqueles que já morreram? Fica comigo, o Arena do Futuro está no ar. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. E uma das características da nossa escola bíblica é sempre estar apresentando para você novos materiais. E é por isso que nós temos um lançamento, que é a revista Esperança, que fala sobre saúde, que é tão importante e imprescindível para que você tenha uma mente clara e consiga discernir e ouvir a voz do Senhor. A escola bíblica do Novo Tempo, ela tem duas características. A primeira é que as matrículas estão sempre abertas. E a segunda característica é que você não paga mensalidade, porque aqui nós temos o apoio dos Anjos da Esperança, que me proporcionam o privilégio de te oferecer esse material sem que você precise pagar qualquer coisa, porque nós vamos enviar aí no seu lar, para que você receba a revista Esperança e atenda, assim, o seu anseio, a sua expectativa de conhecer mais e mais da Palavra do Senhor. Para você ser parte da nossa escola bíblica, você precisa fazer a sua matrícula. Já que não tem que pagar a matrícula, tem que ir lá fazer o seu cadastro. E o registro você pode fazer de duas formas. A primeira é pelo telefone, número 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Ou você pode ir no nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. Tanto o número do telefone quanto o site está aparecendo aqui embaixo na tela. Então, se você vai lá no novotempo.com/escola bíblica, você vai chegar nessa página aqui, que está o convite Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Aí você escolhe o estudo bíblico que você quer fazer. E tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira baixar em PDF para ter o material mais rápido aí na sua mão. Você então coloca aí os seus dados e você faz a sua matrícula na escola bíblica e a gente manda para você gratuitamente esse material. Eu tenho um outro convite para lhe fazer. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, vá lá. Entra aí no seu aplicativo do YouTube e escreve A Arena do Futuro. Aí você vai chegar aqui na nossa página, você coloca aqui o botãozinho de inscrever-se para fazer parte do canal do Arena do Futuro e você vai receber aqui todos os programas e pode compartilhar também com outras pessoas, fazendo do Arena do Futuro uma ferramenta de missão, para ajudar mais pessoas a entender e compreender as grandes verdades que nós encontramos na Palavra do Senhor. Tendo dito isso, eu estou agora preparado para entrar no tema de hoje, que vai falar sobre a morte. Vamos tratar da verdade que a Bíblia nos apresenta com relação à morte. E como você sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Temos que voltar os nossos olhos para a revelação de Deus e perguntar a Ele o que de fato a Bíblia nos ensina sobre a morte. Não há espaço para especulações.
não é a ideia do Rafael, não são os pensamentos que eu vou colocar aqui daquilo que eu gostaria que fosse, mas eu vou lhe apresentar exatamente aquilo que a Bíblia nos diz, o que ela nos revela sobre a morte. Você tem medo da morte? Ela te assusta? Há pessoas que dizem assim: nessa vida é possível dar jeito para qualquer coisa, só não tem como dar jeito para a morte. Porque além de ser assustadora, a morte é também inevitável. Em um momento ou outro, se Jesus Cristo não voltar antes, nós vamos nos deparar com a morte. Ela vai nos encontrar. Por mais que não queiramos, por mais que esse seja um assunto que incomoda, precisamos lidar com ele, porque se eu não lidar, se eu não estudar da maneira correta, vou ter uma compreensão equivocada. E se você não sabe exatamente o que é a morte, ela vai gerar você desespero, ela vai gerar em você dor e sofrimento mais do que o necessário. Às vezes há pessoas que diante de uma cerimônia fúnebre ficam tão abatidas, que não conseguem nem enxergar nada à sua volta. Eu sei que a morte é muito terrível, eu sei que a morte é cruel, eu já perdi pessoas queridas na minha vida, pessoas que já não estão mais aqui, mas quando nós olhamos da perspectiva bíblica, nós vamos nos entristecer, nós vamos sofrer, mas não é um sofrimento desesperado como se não tivesse uma saída, porque na Bíblia há sim uma saída. A morte não é um problema sem solução. É isso que precisa ficar bem claro no meu e no seu coração. E para aprender um pouco mais sobre a morte, eu quero usar a história de Lázaro, que está no Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos lá, na Bíblia? Vamos comigo aqui para a tela. João, capítulo 11, e os primeiros versículos, diz assim a Bíblia. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Esta era uma família muito especial a Jesus. Eram amigos de Jesus, pessoas próximas a Jesus. Até na descrição aqui em João capítulo 11, o autor coloca um detalhe sobre a Maria, que ungiu os pés de Jesus, que enxugou com os cabelos, um momento que foi muito especial no ministério de Cristo. Então, esta Maria, esta Marta e esse Lázaro eram pessoas próximas a Jesus. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele tinha esses 3 amigos aqui, que moravam na cidade de Betânia. Quando Maria e Marta pedem para avisar Jesus da enfermidade do Lázaro, a Bíblia está dizendo que mesmo para os amigos de Jesus, a morte é uma ameaça. Para todos nós, o problema bate à porta de qualquer um. Algumas vezes as pessoas, quando elas estão vivendo o seu luto ou a sua dor, elas acham que apenas elas têm problemas, ou elas acham que apenas elas têm que passar com a perda de alguém, ou pela experiência da morte. Não pense assim não, porque todos nós passamos pela experiência. Eu, como pastor, muitas vezes abro a Bíblia para confortar pessoas em cerimônias fúnebres, mas há momentos que outras pessoas abrem a Bíblia para me confortar em funerais quando tem a ver com pessoas da minha família, com pessoas que são próximas a mim, porque todos nós passamos pelo dilema da morte. Então, não se sinta abandonada por Deus ou abandonado porque você está enfrentando algo relacionado à morte. Não pense que o seu luto é apenas seu, porque todos nós passamos pelo luto, todos nós enfrentamos
Então, o que nós mais precisamos nesse momento não é um sentimento de autopiedade, de sofrimento maior, de colocar um peso mais pesado sobre o ombro do que já é, mas nós precisamos agir com esperança. Precisamos agir como quem entende e compreende a palavra do Senhor, porque mesmo para os amigos de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, a morte era uma ameaça. Continua dizendo a Bíblia, João capítulo 11, versículos 5 e 6. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, que era a Maria, e também amava Lázaro. Eram todos amigos de Jesus. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Bom, agora começam a aparecer algumas dúvidas aqui nesse relato. Lázaro estava doente e Maria e Marta pediram para Jesus vir porque ele estava enfermo. Ao invés de Jesus largar tudo e vir correndo para atender Lázaro, a Bíblia diz que ele ficou mais tempo no lugar onde ele estava. Ou seja, Jesus, ele se demorou para atender o chamado de Maria e de Marta. Algumas vezes podemos nos incomodar com a atuação de Deus, mas eu gosto muito deste pensamento que foi escrito por Ellen White. Ela diz o seguinte: Deus nunca conduz seus filhos de outra forma que eles escolheriam ser conduzidos, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão cumprindo. Em outras palavras, se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós escolheríamos exatamente aquilo que Deus escolheu. Se eu e você tivéssemos todas as informações que Deus tem, veríamos que Ele está correto da forma como Ele tem agido. Deus não se equivoca. O tempo de Deus é outro. E se Deus faz da forma como faz, é porque existe uma razão. E pela fé eu passo a atender e compreender exatamente qual é a santa, boa e justa vontade do Senhor. Se eu soubesse o que Deus sabe, eu entenderia porque Deus faz do jeito que faz. Se você pode olhar para a história de Lázaro e pensar que Jesus propositalmente atrasou porque não estava preocupado, você precisa apagar esse tipo de pensamento, porque Jesus, ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora exata. Às vezes nós é que queremos antecipar, mas Deus tem o seu momento certo para agir. Então, Jesus não estava atrasando-se de propósito, porque ele tinha uma razão, ele tinha algo por trás, ele tinha um plano e que Maria e Marta não sabiam. Quando isso fica claro para todos nós, começamos a confiar mais no Senhor. Às vezes queremos assumir o controle e dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas Deus não faz aquilo que eu mando Ele fazer, porque eu não estou acima de Deus, eu não estou nessa condição de orientar a Deus. Deus é Deus, e se Ele faz do jeito que faz, é porque fazer do jeito que fez era o melhor. Confiando nisso, quando você estiver desanimado, saiba que a ajuda divina está próxima. Maria e Marta pensaram que Jesus havia se demorado e que o problema se agravaria e que não teria solução. Mas quanto mais difícil a solução, saiba que mais perto está a ajuda que vem do Senhor. Quando os problemas parecem enormes, e parece sim que eles estão chegando no ponto máximo, que está levando as suas forças, sua energia, sua vida, sua esperança. Saiba que no momento mais escuro da noite, Deus não desiste de você. A ajuda está próxima, porque Ele segue perto de você. Não resista mais, não lute, mas permita que o Senhor seja o seu Deus, que Ele te ajude, que Ele te fortaleça.
porque Ele vai oferecer uma solução para o seu problema. Ele sempre oferece uma solução. Ele sempre tem. Nenhum problema é maior do que Deus. Deus está acima de qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Então, se você acha que os problemas estão muito grandes e muito complicados, não se desespere, nem se desanime, porque quanto maiores forem os problemas, mais perto estará a ajuda do Senhor. Diz João capítulo 11, versos 17, 20 e 21, nesse contexto da história de Lázaro, quando Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque quando Jesus chega, Lázaro já estava morto. Maria e Marta esperavam uma cura, mas Jesus tinha algo muito maior do que a cura. Se Lázaro já estava morto, morte para Jesus nunca é um problema, porque até para a morte Jesus tem solução. Nenhuma barreira pode impedir o poder de Deus de atuar ou de agir. Então, lembre-se que o Deus que você serve é um Deus que é infinito e nada pode parar ou deter esse Deus. Nesse momento, Marta corre para Jesus para falar assim: o meu irmão estaria vivo se o Senhor tivesse chegado a tempo. Se o Senhor não tivesse esperado tanto para vir e viesse na hora que nós pedimos, o nosso irmão, nesse momento, estaria agora entre nós. Mas como o Senhor demorou, ele está morto. Você pode agir exatamente como Marta. Diante de um problema e de uma dificuldade, falar para Deus assim: onde é que você estava quando eu precisei de você? Onde é que o Senhor estava se escondendo quando eu tanto necessitei? Primeiro, Deus continua no mesmo lugar. E segundo, Deus nunca se esconde. Nós temos que compreender as situações da nossa vida da perspectiva do Senhor. E quando eu passo a entender de uma outra forma, de uma outra maneira, tudo passa a fazer sentido, um outro sentido, uma outra compreensão. Nesse momento, Marta estava culpando Jesus. Se o Senhor tivesse vindo logo, não tinha esse problema. E nós podemos ter a mesma tendência de querer culpar a Deus dos nossos problemas. Mas saiba que Ele está no controle de tudo. Então não culpe a Deus pelas situações difíceis que você passa. Porque se algo veio à sua vida, não pergunte por quê, senão pergunte para quê. O que é que Deus quer me ensinar com isso que eu estou enfrentando? Então diz a Bíblia em João 11, 11 a 14, o que exatamente significava a morte para Jesus. Para Marta, aparentemente era o fim, porque Jesus chegou, Lázaro estava morto, não tinha solução. Mas olha o que Jesus falou para os seus discípulos antes de ir visitar Lázaro. Diz assim a Bíblia, João 11, 11 a 14. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. O que o texto bíblico está nos falando é que a morte para Jesus é apenas como um sono. Ninguém dorme para sempre. Em algum momento, as pessoas que estão dormindo vão despertar. Então, para Jesus, a morte não é esse bicho de 7 cabeças que às vezes parece para nós. Algo que não tem solução, que não tem saída, que não se dá jeito. Porque Cristo tem a solução. Lázaro, para ele, não estava morto eternamente, mas Lázaro estava dormindo, descansando. E os discípulos até acharam: Senhor, mas se ele está dormindo, vamos deixar ele lá tranquilo, porque está repousando, está tudo em paz. E Jesus tem que claramente explicar para os discípulos: o que eu estou falando de sono significa morte. Lázaro está morto, mas morto para mim significa dormindo. Ah, como é bom ter um Deus desse tamanho. Ah, como é bom estudar a palavra desse Senhor maravilhoso, que não conhece limites,
e que pode fazer qualquer coisa para dar a mim e a você salvação. Na Bíblia, nós encontramos referências tratando sobre a morte. Há algumas pessoas que acreditam no seguinte, que nós temos um corpo e temos uma alma. E que essa alma entrou no corpo, o corpo morre e a alma não morre. Então, quando eu morro, o meu corpo volta à morte e a minha alma sai e continua viva. Vamos entender exatamente isso, porque essa compreensão vai nos ajudar a esclarecer a verdade sobre a morte. Existem mais de 1.700 referências na Bíblia falando sobre alma e espírito. Nenhuma dessas referências trata sobre alma e espírito serem imortais. Não há imortalidade no ser humano. Há sim morte, que para Jesus é um sono, mas não imortalidade. Olha só, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia fala exatamente como Deus criou o ser humano. E diz que ele fez um boneco do pó da terra. E então Deus deu o fôlego de vida. E o pó da terra, junto com o fôlego de vida, fez com que surgisse uma alma vivente. O que a Bíblia está me dizendo é que eu e você, nós não temos uma alma, mas somos uma alma. Então, o pó da terra, o meu corpo, mais o fôlego de vida, o sopro que Deus fez, me torna uma alma vivente. Então, se eu morro, significa que a alma também morre, porque a alma não é uma entidade que vive separada do corpo, mas a alma é o resultado do corpo, mais o fôlego, mais o sopro de vida que Deus colocou neste boneco que foi criado. E esse boneco, o Adão, representa toda a humanidade, porque é assim que Deus tem nos mantido com vida até então. Isso fica evidente em toda a palavra de Deus, que vai mostrando a direção clara por onde nós devemos caminhar. Eclesiastes 12, 7 diz assim, falando sobre a morte: e o pó volte à terra. Quando uma pessoa morre e o corpo entra em decomposição, em pouco tempo o corpo volta a ser pó. Tá claro? Porque nós viemos do pó, é o que está dizendo Eclesiastes 12, 7. E o espírito volte a Deus que o deu. O termo espírito aqui significa fôlego de vida, sopro de vida. A fagulha inicial que Deus colocou para incendiar e o corpo humano agora tornar-se vivo. Então, o corpo volta para o pó e o espírito, ou fôlego de vida, volta para Deus. Então, se Deus soprou para o ser humano nascer, a morte é Deus inspirar de volta esse fôlego de vida. Não há nenhuma alma penada e nem desencarnada na Bíblia. Esta ideia não tem respaldo no Evangelho. Então, quando nós conhecemos a verdade e nos agarramos à verdade, nós nos libertamos dessas ideias que são ideias completamente equivocadas. E é por isso que Deus abre diante dos nossos olhos essas verdades, para que você viva com esperança e com certeza. Não fique enganado por aí com mentiras ou com ideias, pensamentos que muitas vezes levam as pessoas a falsas compreensões da verdade. E falsa compreensão da verdade significa viver na mentira. E você não precisa viver na mentira, porque Deus está te dando claramente orientações para uma vida na verdade. Vamos seguir um pouco mais em nossa compreensão, porque para Cristo, o doador da vida, a morte é apenas um sono inconsciente. Em algum momento, vamos acordar. E esse momento de acordar será o dia da nossa grande esperança.
o dia da nossa grande vitória. Diz a Bíblia, Eclesiastes 9, 5 e 6, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Não tem nenhuma recompensa para receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Então fala de amor, ódio, esses sentimentos já não pertencem mais. Então nenhum morto está vagando por aí. Eles não estão interagindo conosco. Eles não estão influenciando naquilo que acontece aqui, porque os mortos estão dormindo num sono inconsciente nas sepulturas. Davi, em Atos 2:34, é dito que ele não subiu ao céu. Porque se um morto que é fiel, ao morrer, vai para o céu, Davi deveria estar lá porque ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que ele não foi para o céu. Se ele não foi para o céu, é porque os mortos não vão para o céu, mas permanecem no sono inconsciente da sepultura, aguardando o dia da volta de Jesus. Porque Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. A solução para o problema da morte é a ressurreição. Quando Jesus vai chamar os mortos da sepultura para voltarem à vida. Se Lázaro tivesse morrido e ido para o céu, por que Jesus ia ressuscitá-lo nessa terra? Trazê-lo de volta para cá, se ele já estava no paraíso? Porque Lázaro não estava no paraíso, ele estava na sepultura. E quando Jesus chama, Lázaro, vem para fora, ele estava tirando Lázaro daquele lugar que ele estava. Porque é a ressurreição, a solução. Olha o que diz João 11, 43 e 44. Jesus clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu da sepultura. Lázaro estava lá, na sepultura, e foi de lá que Jesus o tirou. Ou como diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,16, falando sobre a volta do Senhor, diz que será dada a sua palavra de ordem, será ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e nesse momento, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. A solução para o problema da morte é a ressurreição. Se as pessoas morrem e vão para o céu, morrem ou vão para o inferno, não existe ressurreição, porque elas continuam em outro lugar. Mas a Bíblia diz que nós estamos no sono inconsciente e a ressurreição vai abrir as portas para uma eternidade perfeita. Está a senhora preparada para isso? Está você aí desejoso em viver uma vida ao lado de Cristo e preparar-se para tudo aquilo que está por vir? Você entendeu o dilema da morte? A verdade que Deus está colocando diante dos seus olhos não é apenas para ouvir, mas é para viver e praticar. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos mostra a verdade sobre a morte e nos dá a esperança da ressurreição, porque queremos nesse momento colocar a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor nos prepare para a eternidade. Por isso, Senhor, preencha o nosso coração com a Tua presença, permanece sempre ao nosso lado, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.